Se sentes que estás sempre cansada, que não tens motivação e que não consegues viver uma vida tranquila, então este vídeo é para ti. Muitas pessoas querem viver uma vida tranquila, mas no entanto criaram hábitos que fazem com que o corpo esteja sempre em alerta. E atenção que eu já fui essa pessoa. Eu já tive certos hábitos que não me permitiam viver uma vida tranquila. E para além disso condicionavam outras áreas da minha vida, como negócios, relações, bem-estar físico e mental, e eu sentia-me uma pessoa infeliz. Se sentes exatamente aquilo que eu estou a dizer, então fica até ao final deste vídeo, porque vais descobrir os hábitos que eu abandonei para viver uma vida mais leve e tranquila e principalmente mais feliz. Um dos hábitos que eu tinha e que eu acho que é muito comum é pensar muito no futuro. É como se tu não conseguisses viver o presente, como se tu estivesses presente, mas não estás presente. A sensação é difícil de explicar, mas é uma sensação horrível, porque tu podes estar num jantar, podes ir a um evento, podes ir a uma festa, podes estar numa reunião de trabalho, mas na verdade tu não estás presente. Sentes como se o mundo não fosse real, como se tu estivesses ali apenas a assistir. E acreditem que esta sensação era daquelas que eu menos gostava de ter na altura que tive ansiedade, porque sentia que não aproveitava absolutamente nada. Quando nós pensamos muito no futuro, nós utilizamos muito a expressão quando. Eu lembro-me que na altura eu estava sempre a pensar, quando eu tiver isto, eu vou ser feliz. Quando isto acontecer, eu vou ser uma pessoa mais tranquila. Quando forem X horas, eu vou fazer isto. Quando a minha vida estiver mais calma, eu vou ficar bem. E o que eu aprendi é que quando o nosso corpo ouve este tipo de afirmações, ele sente que o presente não é um lugar seguro. Por isso é que nós depois começamos a ter sintomas que nos deixam em alerta. Eu estava constantemente ansiosa, bocejava imenso porque sentia que necessitava de ar para respirar, não conseguia fazer exercício porque o meu corpo confundia os sintomas do exercício com os sintomas da ansiedade, e tudo isso se deve ao facto do nosso corpo estar sempre em alerta. E como é que eu consegui mudar este hábito ao qual o meu corpo se habituou tão bem e foi muito difícil de eliminar? Cada vez que eu penso no quando e no futuro, eu tento focar no presente com esta questão. A questão que eu faço é: o que é que eu tenho neste momento para agradecer e que me faça sentir suficientemente bem para eu estar tranquila? E tu aqui vais-te focar no essencial. Teres as pessoas que amas bem, teres o privilégio de exercitar o teu corpo, teres o privilégio de ter comida na mesa, teres relacionamentos que te fazem bem, teres uma família que te apoia ou simplesmente teres a oportunidade de viver mais um dia. Outro hábito que eu tinha muito era estar sempre a imaginar problemas antes deles acontecerem. E a maior parte das vezes não aconteciam. Criamos histórias na nossa cabeça, pensamos em tudo o que pode correr mal e mais uma vez não vivemos o presente. E obviamente que aqui o teu corpo também vai responder, vais começar a sentir o coração mais acelerado, os músculos mais tensos e todos esses sintomas que tu tens devido à ansiedade começam a aparecer novamente. Porque o nosso corpo aprende que precisa de estar atento mesmo quando não há motivos para tal. Mas nós, com os nossos pensamentos, obrigamo-lo a estar atento e a estar em alerta. Como é que eu consegui largar este hábito? Eu simplesmente comecei a ter mais confiança e quando as coisas não correm tão bem, eu não amplifico o problema, mas tento encontrar uma solução. A melhor dica que eu vos posso dar é que a partir do momento em que vocês tenham um pensamento de que algo de mal vai acontecer, que vocês alterem imediatamente esse pensamento e comecem a visualizar o oposto na vossa cabeça. Imagina que estás sempre a pensar que tu não vais conseguir arranjar um emprego. Então troca esse pensamento e encontra a solução na tua cabeça. Começa a visualizar o emprego que gostavas de ter, o que é que tu estás a fazer, como é que tu ages naquele emprego, como é que é o teu chefe, como é que é a tua rotina. Vais começar a sentir-te melhor e vais perceber que mais tarde ou mais cedo vais eliminar este hábito de estar sempre a ver os problemas na tua cabeça. Outro hábito que eu acho que muita gente tem, aliás, é um mal desta sociedade, é que nós normalizamos demasiado o stress e o cansaço. Nós estamos sempre a ouvir que descansar é uma perda de tempo e que estar cansado é sinal de que estás a trabalhar, de que estás a lutar pelos teus sonhos e de que um dia vais ser recompensado por isso. Mas deixa-me dizer-te que na fase em que eu estive mais cansada foi a fase em que eu fui menos produtiva e foi a fase em que tudo na minha vida parecia correr mal. Tinha ansiedade, tinha vertigens, não era produtiva, não estava motivada, não tinha foco, porque simplesmente eu estava cansada. Quando tu normalizas o cansaço, tu tens o hábito de
Mesmo que tu tenhas um pequeno espaço e um pequeno tempo para descansar, tu nem sequer o consegues fazer. Eu tenho uma história muito real deste hábito, que é o facto de eu ter normalizado o cansaço, permitiu-me não conseguir descansar mesmo quando tinha tempo para isso. Eu fui de férias durante 4 dias e supostamente eu ia de férias para descansar. Mas como para mim, como o meu corpo assumia que o descanso não era permitido, eu simplesmente não conseguia aproveitar absolutamente nada. Parecia que estava a fazer algo de errado, parecia que eu não merecia estar naquela situação, eu não conseguia aproveitar. Eu fui com o João e o João sentia a minha tensão, o João é o meu namorado. Isto para vos dizer que o vosso corpo, quando vocês o habituam a isso, aprende que descansar não é seguro. E isso é uma sensação horrível, porque nem quando tu vais de férias consegues descansar de facto. Neste caso, o que é que aconteceu? Vocês sabem que durante esse ano foi um período complicado para mim, mas no ano seguinte, quando eu já estava a trabalhar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, os hábitos que eu queria ter, e quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ter hábitos de facto que me faziam bem, eu comecei a tornar-me outra pessoa, a pensar de forma diferente e a minha ansiedade começou a diminuir. No ano seguinte, eu voltei a ir de férias com o João e foram as melhores férias de sempre, no sentido em que, obviamente, que eu já tive outras férias maravilhosas, mas essas aí transformaram mesmo, porque eu senti que foi uma transição. Eu fui de férias mesmo para descansar e eu consegui descansar, porque eu já estava completamente noutro mood. E a verdade é que essas férias, apesar de não termos feito assim grande coisa, foram umas férias maravilhosas porque eu saí de lá com a minha mente completamente em paz, completamente tranquila. Outro hábito que eu tinha muito era ser dura comigo mesma. E eu sinto que muita gente desse lado acho que se vai rever naquilo que eu vou dizer. Quando estamos numa fase mais complicada, nós temos a tendência de achar que não fazemos nada bem. E tratamos-nos quase como se não gostássemos da pessoa que somos. E a verdade é que não gostamos, não é? Nós não gostamos de ser essa pessoa ansiosa, de que não consegue aproveitar a vida, de que não consegue descansar. Mas tratamos-nos tão mal que ficamos ainda piores. Nós questionamos aquilo que nós somos, aquilo que nós somos capazes. Questionamos se devemos ir em frente, se devemos arriscar, se estamos no caminho certo, se estamos a fazer bem. Quando fazemos, questionamos logo se já estamos a errar. E isso aí vai dar-te uma ansiedade constante nos teus dias, porque tu vais estar sempre a duvidar de ti. O facto de nós acharmos que temos que ser X, temos que dar sempre o nosso melhor, temos que cair no perfeccionismo e não podemos errar, vai nos causar uma pressão constante. E nós temos que ter noção que toda a gente nesta vida erra. Isto é algo que eu ainda estou a trabalhar, porque ainda hoje em dia, quando eu às vezes recebo uma crítica, eu começo a pensar demasiado naquilo e a pensar se aquilo que eu estou a fazer é certo e se de facto mereço continuar a fazê-lo. Mas há um exercício que eu quero partilhar com vocês que eu tenho feito e tem resultado muito bem e que me tem permitido sair dessa pressão cada vez que eu recebo uma crítica. E atenção que é bom receberem críticas no sentido em que dá espaço para vocês melhorarem e dá espaço para vocês se tornarem pessoas melhores e também começarem a lidar bem com isso, porque vocês vão receber sempre críticas durante a vida toda e vão receber mais nãos do que sim, e é bom vocês começarem a habituarem-se a receberem elogios, mas também a receberem críticas. O exercício que eu faço é muito simples. Eu falo comigo e dou conselhos a mim mesma como se estivesse a falar com a minha melhor amiga. Eu sinto que sou muito boa a dar conselhos aos outros. E sempre achei isso. Então, aquilo que eu comecei a fazer foi aquilo que eu digo aos outros, começar a dizer a mim mesma. Que conselho é que eu daria às minhas irmãs se elas passassem por uma situação que eu passei? Se elas recebessem uma mensagem que eu recebi? Se elas recebessem a crítica que eu recebi? O que é que eu lhes diria? Por fim, mas ainda assim, um hábito que larguei há pouco tempo e que me custou muito a largar foi querer controlar tudo. E quando eu digo controlar tudo, até podia ser só várias vertentes da minha vida, mas não, eu queria controlar inclusive a vida das pessoas que eu amo. Eu acho que muita gente vai perceber isto, mas algumas pessoas podem não perceber porque podem viver apenas na sua bolha. Mas eu era aquele tipo de pessoa que eu queria controlar mais a vida das pessoas que eu amava para que elas não sofressem do que focar na minha própria vida. E é péssimo no sentido em que vocês não conseguem ter um foco na vossa vida
e nos vossos objetivos, porque estão sempre a pensar nas pessoas que amam. Este tipo de controle tem muito a ver com a questão do medo, porque cada vez que nós tentamos controlar algo, nós temos medo que algo aconteça. Ou seja, eu tentava controlar a vida das pessoas que eu amava porque eu tinha medo que, de certa forma, elas não estivessem bem ou elas se magoassem com algo ou com alguém, e então estava sempre ali a tentar ver como é que as coisas estavam, como é que nos estavam, e perdia completamente o foco na minha própria vida. Estes são 5 hábitos que eu eliminei, e quando eu digo que eliminei é porque deixaram de ser um hábito. Obviamente que às vezes há recaídas, mas o que uma pessoa precisa é de dar pequenos passos todos os dias. Obviamente que criar uma vida tranquila não é mudar tudo de um dia para o outro, é sim mudar pequenas coisas todos os dias para que a tua vida se torne um bocadinho mais leve e mais feliz. Todos estes processos não são processos fáceis, mas nós precisamos de perceber porque é que nós não conseguimos ter uma vida tranquila. Se calhar eu tenho estes hábitos e vocês têm outro tipo de hábitos que não vos estão a permitir viver a vossa vida no presente. Eu já referi aqui que eu sou aquela pessoa que pensa muito mais no futuro, que pensava muito mais no futuro quando tinha ansiedade, mas há quem pense mais no passado, naquilo que não conseguiu aproveitar, nas atitudes que teve com certas pessoas que gostava de ter evitado, mas tudo isso nós temos que trabalhar para que deixe de condicionar o nosso presente, o nosso dia. Eu volto a dizer que obviamente que nós vamos sempre pensar um bocadinho no futuro ou no passado, dependendo de cada pessoa, mas o essencial é que isso não condicione a nossa vida ao ponto de nós estarmos sempre estressados, sempre em alerta, e obviamente que dessa forma o nosso corpo vai responder com sintomas físicos. Não há sensação melhor do que vocês estarem num sítio e estarem presentes. Porque eu digo-vos, viver essa sensação de quase como se nós não existíssemos, estivéssemos só a assistir a um filme, não é? É uma sensação horrível porque tu não aproveitas absolutamente nada daquilo que a vida te está a oferecer. Eu espero que este vídeo vos ajude de certa forma a perceberem que realmente há certos hábitos que vocês têm que estão a condicionar a vossa vida e que vos permita, sobretudo, colocar em prática no vosso dia-a-dia as dicas que eu vos dei, para que desta forma consigam viver uma vida tranquila e muito, muito feliz. Já sabem que eu aquilo que mais prezo é a tranquilidade e a saúde emocional e a saúde mental. Portanto, fico por aqui e espero-vos no próximo vídeo.